Quero chamar para compor a mesa o nosso palestrante de hoje, o Dr. Augusto Eduardo de Souza Rossini. Aqui para filmagem é melhor aqui? Qual que é o melhor lugar? Aqui? Para filmagem é melhor aqui? Ele já falou. Tá bem aí? Tá. Quero também chamar para compor a mesa a doutora Cláudia Pellegrini Neves, membro da Comissão de Segurança Pública da OAB aqui de São Paulo. Bom, a nossa palestra de hoje é sobre o Sistema Penitenciário Federal. É uma palestra do Departamento de Cultura e Eventos aqui da OAB de São Paulo, que tem como diretor o Dr. Humberto Luiz Borges Dusso, tem também a promoção da Comissão de Segurança Pública da OAB de São Paulo, que tem como presidente o Dr. Arles Gonçalves Júnior. O nosso palestrante, o Dr. Augusto Rossini, ele é promotor de justiça do Estado de São Paulo, é doutor e mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo e pós-doutor pela Faculdade de Direito de Lisboa. Meu nome é Lucena e eu passo, então, já a palavra para o nosso palestrante, para que ele, então, profira a sua palestra. Professor. Então, a primeira coisa que eu falo quando eu profiro palestras é agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar junto aqui, falando, vivo, sentado, respirando, com tanta gente interessante junto. Então, a primeira coisa é agradecer a Deus. Né? Tem gente, eu que trabalhei em Brasília, e a briga lá era pelo Estado laico. Eu falei assim, o Estado pode ser laico, eu não sou laico. Então, por não ser laico, eu tenho esse costume de pedir que ele nos oriente aqui na fala. E segunda coisa que eu tenho costume de dizer é que o meu tempo é precioso. Eu estou perdendo momentos preciosos com a minha família, com as minhas filhas pequenas. E provavelmente vocês também estão. Então, a nossa conversa aqui tem que valer a pena. Deixar coisas importantes para fazer coisas, não vou dizer desimportantes, mas tem que ser tão importante ou mais importante do que nosso cotidiano. Muitas vezes a gente pede a novela, é importante ser. Jornal Nacional, é bom perder o Jornal Nacional, porque do jeito que está essa coisa, não é? Mas então a gente vai falar aqui de um assunto que ele ainda tem um manto, tem uma caixa de caixa preta, um manto do desconhecido, pela inovação que ainda sobre ele recai. Nós vamos falar sobre o sistema penitenciário, como é que está aqui? Sistema Penitenciário Federal. Então, nós vamos... E por que vamos falar do sistema penitenciário federal? Porque eu tive um contato direto com esse sistema. Eu fui diretor do departamento, eu fui diretor-geral do Departamento Penitenciário Nacional de 2011 a 2014. Tive lá 3 anos e meio dirigindo o DEPEN, que é um órgão auxiliar, é um departamento auxiliar do Ministério da Justiça, está na Lei de Execução Penal, toda a sua missão. E uma das missões do DEPEN, para além da política criminal, repasse de recursos, arquitetura prisional, ressocialização, penas alternativas e todos aqueles temas que estão no guarda-chuva daquilo que, a meu entender, e equivocadamente se denomina execução penal, porque a execução penal apequena o problema, o sistema penitenciário federal é um dos pontos que o DEPEN cuida. É uma diretoria específica, nós vamos falar, eu fiz um texto, posteriormente, se a gente puder até publicar, se quiserem, porque eu fui fazendo a pesquisa e virou 10 páginas, então dá para... Vocês tem muitos estudantes aqui, vocês podem, por gentileza, quem é estudante de direito aqui, por favor, pode levantar a mão. Então, agora, quem é advogado, por gentileza? Senhores advogados, eu peço desculpas, mas nós vamos falar para os estudantes, tá bom? Porque tem tantos estudantes. E eu espero que eu seja suficientemente claro para... Porque é bom saber, né? Quem está tendo a distância, não, né? Não, né? Então, mas a gente fala para a posteridade, porque fica gravado aqui. Então, eu tenho que ficar bem preocupado, porque tá filmado. Então, o que eu dizia? O DEPEN, ele é um órgão que cuida da política
Prisional Brasileira. Ele é um órgão auxiliar, juntamente com o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que também é previsto na LEP, ditam a política criminal na parte que diz respeito ao Poder Executivo Central. Porque política criminal, e aí a gente vai falar de definições, o que vem a ser? É a somatória de todos esses encaminhamentos e entendimentos que vão culminar na aplicação da pena ao homem criminoso, ao criminoso. Tá? Quem é que formula a política criminal? O Legislativo formula as leis. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária formula as diretrizes, as resoluções. Os tribunais julgam, fazem súmulas. A somatória, essa geleia geral, esse caldo geral, ele faz a política criminal. Quando há divergência no que diz respeito à interpretação da norma ao caso concreto, quem dirime, em última instância, é o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça, o STJ ou o STF. Portanto, a formulação da política criminal é papel de todos esses organismos que eu disse. Ora do Poder Executivo, e aí é o DEPEN, ora do Legislativo, o próprio Legislativo Nacional, ora do Judiciário, quando é chamado a dizer no caso concreto. Então, e todo mundo fala, o que é política criminal? É isso. Então, quando o Executivo encaminha para o Legislativo um projeto de lei que o estudo é considerado para fins de remissão, a cada 12 horas estudadas você abate um dia de pena, o Legislativo legisla e o Judiciário julga os casos concretos reconhecendo, é uma manifestação da política criminal no país. Entenderam? A política como um gênero. E nós tive essa experiência, essa rica experiência, e uma das tarefas era cuidar, como eu já disse. Então, ia tudo bem, ia tudo tranquilo, até que um outro fenômeno que, para nossa tristeza, se espraiou pelo Brasil e se consolidou pelo Brasil, por conta de uma série de fatores, foi o crime organizado e a criminalidade organizada. Então, na minha cabeça, não vejo doutrinadores dizerem isso, o crime, se nós tivéssemos uma comparação com os males, com as doenças, nós teríamos os níveis de doença e os níveis de respostas para essas doenças, para esses males. Nós temos um sistema, um microsistema, ou melhor, não vou dizer micro, mas um sistema autônomo, que é decorrente da Lei 90/99, que são as condutas de menor potencial ofensivo, de pequeno potencial ofensivo, e o remédio é um AS, é a suspensão condicional do processo e a transação penal. Nós temos a criminalidade de rua, a criminalidade que nós chamamos de tradicional, que vem a ser o roubo, o furto, que são os crimes de reclusão, o regime semiaberto e fechado, portanto, os crimes de menor potencial ofensivo, as alternativas penais e o regime aberto. O crime de rua, digamos assim, o crime tradicional da parte especial do Código Penal, nós temos que da cadeia, que você tem a exclusão do convívio social efetivo, e não só a diminuição do status libertário, porque se o sujeito está cumprindo a suspensão condicional do processo, ele tem a limitação da sua liberdade, mas não é uma limitação que o impeça de estar em casa à noite dormindo com a sua família, com a sua esposa e com o seu esposo. Então, quando nós falamos em reclusão, regime semiaberto e fechado, na minha concepção, não só ideológica, mas pragmática, nós estamos falando aí de um remédio que é fazendo ainda o paralelo com a doença, nós estamos fazendo um paralelo ainda com uma doença que precise de uma internação. Você precisa de um acompanhamento mais rigoroso, que você vai para o hospital, você lá fica, você sai do seu convívio. E, por fim, nós temos uma criminalidade, Cláudia, que é um fenômeno novo ainda para o Brasil, para o mundo, diga-se de passagem. Ela vem acompanhada das tecnologias,
desse fenômeno que é o mundo se tornar menor pelos meios de comunicação, né? Pelos meios de transportes mais facilitados, os aeroportos, enfim, que é a criminalidade organizada, ou a macrocriminalidade, cujo remédio é um remédio mais potente, é a tal da quimioterapia, é a radioterapia e, muitas das vezes, é a amputação de um órgão que vai causar, como se amputa um seio ou um braço tomado por um mal para não se alastrar para o outro, para o organismo todo. E aí nós podemos dizer, num paralelismo até singelo, mas eu falo, desculpem, como eu alertei, para estudantes, nós temos, portanto, esses remédios para esses fenômenos. Pequeno potencial ofensivo, médio potencial ofensivo e grande potencial ofensivo. Não é? E qual é o remédio jurídico, penal, para o grande potencial ofensivo, para a criminalidade organizada? Toda uma lógica de resposta penal que vem desde as sanções até a existência de delações premiadas, a lei das organizações criminosas. Essa lei trata exatamente desse assunto. Na investigação da criminalidade organizada, você pode colocar investigadores, eu esqueci o nome do instituto, que você coloca uma pessoa, por gentileza? Vocês lembram desse nome? Infiltração. Ou seja, é um remédio, obrigado. Eu não estou fazendo, não dou nota, mas queria dar, você já teria um conceito positivo comigo, se eu fosse seu professor. Você é advogado, né? Já é, hein? Parece, já que já está dando conta aí. Digo, agente infiltrado, todas aquelas escutas, as delações. E aí é nesse contexto que entra o Sistema Penitenciário Federal. É neste contexto que o Sistema Penitenciário Federal trabalha. Ele seria uma UTI, num paralelo simples, para que nós pudéssemos colocar os aspas, pelo amor de Deus, não tem aqui nenhum preconceito, tá? Mas os doentes que merecem um cuidado. E aí esse aspas, hospital, que não é um hospital, é um sistema muito rigoroso, tem características que são características bem peculiares e até diferenciadas do que se vê no contexto, no Brasil todo. Para os senhores e as senhoras terem conhecimento. E eu vou lembrando dos pontos, mas aí a gente vai, quando dá leitura, se é que eu vou fazer a leitura, nós vamos depois descendo aos detalhes. Por exemplo, o Sistema Penitenciário Federal, ele que foi criado pela Lei 10.792, que criou o RDD, e o RDD também é um aspecto dessa doença maior, certo? Desse mal maior que é o crime organizado. Ele é criado, a concepção, né, o artigo 86, parágrafo 1º, expõe o seguinte: a União Federal poderá construir estabelecimento penal em local distante da condenação para recolher os condenados quando a medida se justifique no interesse da segurança pública e do próprio condenado. Quer dizer, 93 foi o primeiro ano de mandato do governo Lula. Ele tinha que cumprir a agenda de campanha dele, correto? Márcio Tomás Bastos era o ministro da Justiça, mandou para o Congresso Nacional, e em 2003 houve essa possibilidade de se criar penitenciárias, e aí que está, né? Penitenciária para presos provisórios e presos definitivos. Então, a gente tem que... Daqui a pouco eu vou voltar à terminologia que eu esqueci de dizer. Mas o que acontece? Foram criados, dentro dessa concepção de distanciar dos centros, dos grandes centros urbanos, das capitais, 4 unidades federais. A ideia era ter uma em cada região do país, né? Nós temos a primeira em Catanduvas, que fica pertinho ali de Foz do Iguaçu. Nós temos uma penitenciária em Campo Grande, foi a segunda,
que é na capital do Mato Grosso do Sul. Nós temos uma terceira, que é em Porto Velho, e uma quarta, que é a de Mossoró, que fica na maior cidade do Rio Grande do Norte, porque as pessoas acham que é Natal, não. A maior cidade, economicamente falando, é Mossoró. Tem produção de petróleo, etc. e tal. E nós temos a quinta penitenciária, que eu tive a honra de fazer a licitação e assinar o contrato, está acabando, que é Brasília, que seria um hub para a distribuição das outras. Essas unidades, se vocês perceberam, ficam nos extremos do país. Quiseram eu ter aqui a internet para mostrar, mas vocês fuçam lá no site do Ministério da Justiça. Isso respeita a ideia da lei de afastar dos centros. Tá? Só que gera um problema seríssimo de custeio. Porque para transportar essas pessoas para esses lugares onde não tem aeroporto, o único lugar que tem aeroporto com regularidade é Campo Grande. Como é que você faz para transportar? Outra coisa, você não tem gente para trabalhar lá. Então, vem gente do Brasil inteiro trabalhar lá. Né? E outra coisa, das 4 unidades que eu falei, exceção a Mossoró, as outras 3 ficam em faixa de fronteira. Catanduva fica a 150 quilômetros do Paraguai, 200. Porto Velho, isso, e Campo Grande, então, menos. Quer dizer que, num eventual problema de guerra, de soberania, mas, né, se esses criminosos, que são tão poderosos, teriam uma possibilidade de escapar muito rapidamente para os países lindeiros do Brasil. Então, pensaram de um jeito, mas não pensaram no todo. Pensaram. Então, esse é um problema. É caro manter o sistema prisional, só para transportar preso. Outro detalhe que é importante destacar, Brasília foi o último presídio a ser construído. Deveria ter sido o primeiro, porque é um hub natural, hoje, dos aviões que fazem os links com as capitais. Não é? E tem um detalhe no sistema penitenciário federal que é importante destacar, que é a questão da política de inteligência, a estratégia de e nós criamos uma doutrina de inteligência prisional, que é diferente da doutrina de inteligência policial. Quem foi policial, quem é policial, sabe que você tem aqui, você tem todo nível, todo exercício de poder, você tem uma estratégia de inteligência que ela prepara a ação. Toda a inteligência visa. Então, quando você está olhando para a Polícia Civil, você tem a inteligência, o setor de inteligência. Você olha para a Polícia Militar, você tem a segunda seção, é o tal do P2. Você olha lá para Brasília, você vê que é ligado ao gabinete institucional, de segurança institucional, do GSI, a gente chama de ABIN. A ABIN é quem cuida da inteligência. Então, todos os organismos de poder têm, e não seria diferente no sistema prisional. Aqui em São Paulo tem uma doutrina de inteligência e nós nacionalizamos a doutrina de inteligência. E por que é importante você ter um lugar onde o preso dessa qualidade chegue? Por quê? Porque ele chega com um monte de informações ligadas à questão do crime organizado. Ele acabou de sair do crime organizado, lá dos seus feudos territoriais. E quando ele chega, no seu processo de inclusão, que pode demorar de 40, 50 ou mais dias, você tem um momento único para saber e trabalhar essa questão da inteligência. Quem o visita, quem são os seus parentes, quem são os seus contatos, de onde vem, a fazer uma análise do material de inteligência que chega do Estado, para você até colocar e situar esse preso numa ou noutra unidade prisional. Eu não deveria falar aqui, mas muitas vezes, quando você quer saber alguma coisa na unidade prisional, você põe um preso perto do outro, que eles vão conversar. Se você deixar um longe do outro, eles não vão conversar. E o que você quer é que eles conversem. E faz parte de política de Estado. Então, eles começam a conversar, porque o cara, você chegou da onde? Como é que está lá? Vai falando, e você só lá. Então, tem toda uma lógica de inteligência atrás disso, quando se trata de crime organizado, que é uma luta. Uma coisa é o policiamento ostensivo de rua, que você está ali e você tromba com o crime. Outra coisa é você fazer uma investigação. Crime organizado você só consegue enfrentar através de investigação consistente. E o sistema prisional federal ele pode oferecer um conhecimento muito grande para este enfrentamento. Agora, estando longe e não tendo um hub inicial, complica, porque o sujeito já vai direto para a ponta. E indo para a ponta,
você não fica sabendo exatamente. Uma outra crítica, antes que eu esqueça, eu iria falar das críticas no final, é que o sistema penitenciário federal, do jeito que ele foi concebido, né, ele tem celas individuais. Hoje o Brasil tem 1.400 unidades prisionais. Quando eu saí de lá eram 1.404. Eu sei que tem 1.450, mais ou menos. O Brasil hoje tem 620 mil presos. É o terceiro maior país em pessoas presas no mundo. Só perde para Estados Unidos e Rússia. A China resolve o problema da criminalidade de outro jeito. Não é prendendo. Não vou fomentar que é. Os caras pragmáticos até demais. Né? Então, nós temos uma população prisional que é excepcionalmente grande. O Brasil, numa curva de 2003 até 2015, dobrou o número de presos e dobrou o número de vagas. Mas você não tem 600 mil vagas no Brasil. Hoje você tem no Brasil 340 mil vagas e 630 mil pessoas em cima dessas vagas. 2 para 1, praticamente. Entenderam? E essas 1.400 unidades prisionais, entendam, eu estou falando de penitenciárias, e penitenciárias, o próprio nome sugere que é o lugar onde as pessoas têm que cumprir pena, e cadeia pública onde o preso provisório tem que ficar. Essa é a ideia da lei. Só que, como tem superlotação, você não tem esse respeito. Então, tem gente cumprindo pena em cadeia pública e tem preso provisório em penitenciária. Tá? E um grave problema do Brasil é o preso provisório. Hoje você tem de 40% a 45% das pessoas presas no Brasil estão sem definição processual, estão sem sentença penal condenatória com trânsito em julgado. Então, são presos processuais. Quando a gente o que é um preso processual, já que a maioria avassaladora aqui para nós, do Estado, é aquele que não tem a carta de guia definitiva. Ah, mas ele está cumprindo pena, é execução provisória. Mas não é definitivo. Ele está lá, cumprindo pena antecipada. Tá? Você tem soluções para isso. O mundo encontrou soluções, como a barganha, plea bargain, já que estão fazendo audiência de apresentação, você teria um reduzido número de presos provisórios. Mas o fato é que tem muita gente. E este fenômeno de preso provisório definitivo também se repete no sistema penitenciário federal. E lá é meio a meio. Metade dos presos provisórios e metade preso provisório e metade preso definitivo. Isso impacta na lógica da unidade prisional de uma maneira muito poderosa. Porque o preso definitivo, ele já sabe que ali ele está para tirar a cadeia dele, aguardar o prazo de progressão de regime e ir para o semiaberto. Não tem semiaberto no sistema penitenciário federal, só tem fechado. Então, quando o preso provisório progride, ele tem que ir embora de lá. Só que o tratamento penitenciário lá é de primeiro mundo. Porque, a despeito de não ter, eu até tirei da internet hoje, você tem lá o tratamento penitenciário, você tem assistência à saúde, assistência educacional, assistência jurídica, assistência material, assistência religiosa, assistência desportiva, lúdica e cultural e assistência laboral. Todo o detalhamento, quem quiser pegar, eu entrego aqui, mas está na internet. Isso aqui é material de internet. Como me falaram que talvez a gente não conseguisse internet, tem aqui. Então, você tem um tratamento penitenciário da maior qualidade. Eu mesmo presidi o concurso de ingresso lá, dei posse para um monte de gente. Então, você tem psicólogo, você tem médico, você tem dentista. Então, a qualidade do tratamento prisional é de primeiro mundo. Então, você tem regime celular. Não tem cela coletiva lá. É um preso por cela. Você tem RDD lá? Tem. E aí, é numa ala diferenciada, mas, em tese, o próprio sistema penitenciário federal já é um RDD. O preso fica 22 horas na unidade, na cela. Só fica 2 horas fora. Então, apesar do tratamento prisional, hoje o grande problema do sistema penitenciário federal é o altíssimo índice de problemas mentais. Você tem tarja preta ali, à torta e à direita. Porque você entra você pira. O sujeito que não se aguenta ali,
Agora, você pina, mas faz faculdade à distância. Que lá tem. Né? Você tem... são essas contradições. Porque o sistema penitenciário federal ele tem uma preocupação, uma grande preocupação em ser modelo, ser modelar para o Brasil. Então, se tem alguma unidade prisional que tem que ser modelo, é o sistema penitenciário federal. Então, a disciplina lá é rigorosíssima. Rigorosíssima. Todo o sistema não dentro da cela, todas as alas e todos os corredores são permanentemente objeto de vigilância, de câmera de vigilância. Com um detalhe, você tem central das câmeras de vigilância na unidade prisional, no setor de inteligência, mas você tem também você replica essas câmeras em Brasília. Você tem uma central de monitoramento do sistema inteiro em Brasília. Eu mesmo ia toda hora lá olhar. E isso é gravado. É gravado para procedimentos disciplinares. Do preso, se comete alguma... Então, por exemplo, dentro da cela não se filma. Teve uma ação civil pública da Defensoria Pública da União querendo acabar com a filmagem. Mas nós provamos tecnicamente que não tinha filmagem dentro da cela, para preservar a privacidade do preso. Vejam que lá no México, a despeito do preso lá ter filmagem interna, ele conseguiu ver que ele fez um túnel com uma moto. Vocês viram, acompanharam ou não? Então, enfim, isso não... e aí nós também filmamos, mantemos a filmagem. Eu falo no tempo do verbo que eu ainda me vejo lá, então desculpem, mas projetem isso, que o sistema ele mantém a filmagem para fins disciplinares também. Então, muitos procedimentos disciplinares são instruídos com cópia das filmagens, porque o agente penitenciário federal não procedeu conforme o POP, Procedimento Operacional Padrão, que é estabelecido para dar comida, porque não tem refeitório. O preso come na cela, lá. Tá? Então, são 4 refeições: café da manhã, almoço, jantar e ceia. Não tem cerveja lá. Eles querem, mas... Nem Maria Louca. Não sei se você já ouviu falar da Maria Louca. Maria Louca não tem, não dá para ter. Porque lá o negócio é feroz. Então, a formação dos agentes penitenciários federais é uma formação rigorosíssima. Eu tive a honra de fundar a Escola Nacional de Serviços Penais, e a qualificação inicial, né, a formação e a requalificação é feita lá. Essa qualificação é feita lá. De modo que a gente consegue manter um nível de excelência nos serviços penais altíssimo. Eu vou dar um exemplo aqui, até no texto eu escrevi. Nós fomos lá levar em Porto Velho. Em Porto Velho tem aeroporto também. Desculpem que eu achei que esqueci de falar do aeroporto. Lembra que eu falei que só Campo Grande tem? Porto Velho também tem. Então, não quero... Se tiver alguém de Porto Velho, desculpe, tem aeroporto, sim. E aí os ministros do STJ... vamos lá, o ministro da Justiça quis também, e aí fizeram uma festa lá, fizeram um evento. E aí quiseram conhecer, lógico, não vão até Porto Velho para ficar na porta. Quando eles foram entrar, eu pedi para o ministro Sidney Benetti, ministra Maria Tereza, e os outros ministros, aquele que é hoje do TSE, até é um ministro mineiro, não vou lembrar o nome dele. Falei, por gentileza, podem deixar o celular na porta? Falei, mas como assim? Falei, como assim? É regra. Vocês entram. Não, mas eu sou ministro. Falei, daí, o senhor pode ser um ministro lá no STJ. Aqui, o senhor é visitante, o senhor vai deixar o celular aí, tirar o cinto, passar no raio-x. Porque se a gente afrouxa. Nossa, os caras ficaram... E o ministro da Justiça ficou louco comigo. Falou, Rossini, como é que você faz? Eu falei, mas regra é regra. Querem conhecer o sistema? Tem que conhecer como ele funciona. Raio-x na entrada. É aquela leitura tem um sistema que é para verificar se teve pólvora recentemente. Tem revistas rigorosíssimas, várias vezes. Né, o pé de barro, eu digo sempre, do sistema penitenciário federal e do sistema prisional, vem a ser a visita íntima. Eu vou apanhar aqui, mas eu defendo que no sistema penitenciário federal não pode ter visita íntima, diferentemente do
sistema estadual, que é outra coisa, não é para esse problema, porque na visita íntima você não tem controle algum, e o preso, para não ir para o sistema penitenciário federal, tem que saber que não vai ter visita íntima lá, na minha concepção. Né? E eu acho que o Brasil, eu fui do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e propus uma regra, até um projeto de lei para regulamentar a visita íntima, para não ter a revista vexatória. A consequência de uma visita íntima desregulada é a revista vexatória. Porque a mulher vai na unidade prisional, tem que se submeter todo aquele achincalhe. Então, se tivesse uma regra, minha proposta foi lá e eu perdi, mas, enfim, vou falar para vocês o que eu acho, porque eu convivo com esse problema há muitos anos. Ou seja, o preso provisório não pode ter visita íntima. Na minha concepção, não pode. Ainda está em procedimento, certo? Ele pode ameaçar testemunha, coagir no curso do processo a partir de informações que ele passa na visita íntima. O cara é preso hoje, passa pelo período de inclusão, por 40 dias. Daqui 40 dias já tem visita íntima. Na minha concepção, a visita íntima deveria ser um prêmio, como a progressão de regime. Ou seja, e aí a mulher do preso, o marido da presa, não passaria por esse achincalhe se tivesse regra. O pior critério, você sabe qual é? É não ter critério. Quando quem aplica a norma cria a norma, é a pior coisa do mundo. Certo? Então, é por isso que tem o Montesquieu já pensou num sistema, num poder que faz a lei, outro poder que aplica, e outro poder que julga quando a lei não é bem aplicada. É para isso que tem, porque se eu faço a lei para mim, eu vou fazer para mim, não vou fazer. Então, lá no sistema penitenciário federal, o pé de barro é a visita íntima. Então, você tem todo um sistema, mais a visita íntima, e aí eu tentei criar um instrumento lá para a união estável, para ser por escritura. Por quê? Porque as consequências jurídicas não são só a permissão de entrada do preso da visita no sistema, mas também gerar direitos na mulher do preso. Detalhe, no sistema penitenciário federal não tem ala feminina, embora haja demandas desta natureza. O crime organizado, ele arregimenta pessoas de todos os sexos, né? Que hoje não tem mais só 2 sexos, tem vários sexos. E o crime organizado está pouco se lixando para o sexo da pessoa. Ela quer um soldado ali para militar em prol dos seus interesses. Então, nós já tivemos muitas demandas, tanto que lá na unidade prisional central, o de Brasília, que vai ser agora instalado, tem uma ala feminina. Tá? Então, em Brasília haverá, conforme o projeto, uma ala para presos especiais. Eu tinha ressentimento de falar para quem eu queria, para os presos de colarinho branco. Né? Não tem. Então tinha que ter, para mostrar que eles também vão. Para mulheres, presos em trânsito, seu hub e a inclusão. E colaboradores. A ala de réus colaboradores do Sistema Penitenciário Federal fica em Campo Grande. É uma ala que eu me recordo, não passaram nem 10 presos em colaboração. Porque um preso, hoje vocês sabem, a colaboração premiada, conhecida por delação premiada, ela pode ser aplicada após a sentença. Não é isso? Nós tínhamos o fenômeno até a sentença. Hoje, uma moeda de troca do Estado é o sujeito diminuir a sua sanção se eventualmente colaborar no enfrentamento da criminalidade, especialmente organizada. De modo que você tem que pensar num sistema, dentro do sistema, que tenha espaços para essas pessoas colaboradoras poderem ficar sem morrer. Porque o grande problema de uma delação é que, no jargão de cadeia, aspas, cagueta, morre. E para que ele não morra, você tem que removê-lo para um lugar preferencialmente distante, em outro estado. Tá? Eu vou falando, tinha aqui Agora, eu esqueci de dizer, falei que ia falar no começo, né, sobre denominações. A gente confunde muito o que é sistema prisional e sistema penitenciário. A gente usa como se fossem sinônimos e a doutrina fala, olha, são sinônimos. Não são. Um é gênero e outro é espécie. Sistema prisional é o gênero. Prisão. Qualquer tipo de prisão. Prisão temporária, prisão preventiva, prisão por cumprimento de pena, e assim vai. Prisão alimentar, prisão civil, está acabando.
né? Agora, sistema penitenciário é para quem tem pena a cumprir. Né? Então, tem gente que está presa, mas não está cumprindo pena. Embora o Instituto da Detração vá se aplicar, detração é você poder abater da pena final a prisão provisória. Mas quem está preso provisoriamente não está cumprindo pena. Está preso, é um preso processual. Então, ele não pode ir para uma penitenciária, ele tem que ficar numa cadeia. Então, ele está na prisão. Então, a prisão é gênero. O sistema prisional, quando nós falamos do sistema prisional brasileiro, nós falamos em 630 mil pessoas presas, em 1.450 unidades prisionais. Quando nós falamos sistema penitenciário, para ser purista, nós temos que, nesse recorte de 1.400, tirar as cadeias públicas, tirar as delegacias, que o Brasil tem muita gente presa ainda em delegacia de polícia. É uma tragédia, é horrível. Nós vivemos esse fenômeno aqui em São Paulo até pouco tempo atrás. Vamos tirar o chapéu. Vamos tirar o chapéu para o governo do Estado, não vou falar nomes, mas assim, hoje você não tem preso em delegacia, pelo menos aqui na capital, foi uma grande conquista para a própria polícia, que fica investigando e não cuida de preso, mas no Brasil inteiro. Então nós temos aí, tirando preso de delegacia, cadeia pública, nós temos, então, tirando esses institutos, restam as penitenciárias. Penitenciária na lei de execução penal tem que ter local para trabalho, lugar para estudo, cadeia não. Sabiam disso? Cadeia na planta, a planta da cadeia, na arquitetura prisional, você não precisa de ter um espaço para ter. Então, quando você quer implementar uma política de ressocialização numa cadeia, você não consegue. Você vai dar aula onde para o preso? Não tem lugar para dar aula. Na penitenciária tem que ter espaço para o preso. E tem que tomar cuidado. Como é que você faz na arquitetura prisional? Porque se você não tomar cuidado, sala de aula vira cela, vira vivência. E aí já era. Até para espaço ecumênico, se você não tomar cuidado, vira cela. É bom, o diretor chega uma hora lá que o juiz está cobrando, e aí ele põe o preso na igreja. Aí já não tem mais culto, não tem mais missa, não tem mais umbanda, não tem mais nada. Porque está lá o preso dormindo no lugar onde era para ter a manifestação religiosa dele. Entendeu? Então, é um problema você colocar o dobro de gente no mesmo espaço. Né? Tanto é verdade, só um recorte, quando nós pensamos no Programa Nacional de Política Criminal, no Programa Nacional, Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional, nós construímos 70 mil vagas. Ah, Rossini, 70 mil vagas para... O que é isso para um problema de 600 mil? 70 mil vagas é o número de vagas que tem na Alemanha, por exemplo. Nós construímos em 4 anos. Agora, um país que tem que construir cadeia, 70 mil vagas em 4 anos, é uma tragédia, porque está construindo escola. Né? Enfim, mas tem que construir, você vai por aonde? Se a juizada sentencia, e a polícia prende, o promotor acusa, o defensor não consegue, eventualmente, a liberdade do cliente dele, e você vai pôr o cara onde? Não é Tício, não é Mévio, não é... que os professores adoram. Tício atirou no Mévio. Não, é Antônio, é José, é Augusto, é Mércia, é todo mundo, entendeu? Então, assim, tem que pensar em todos os detalhes. Esse sistema penitenciário federal, ele é uma bolha de excelência no universo. Ah, Rossini, quantas pessoas tem por unidade prisional? 208 só. São 208 vagas. Se você somar vezes 4, dá quanto? 832, não é isso? Não é isso? 4 vezes 8? Estou errado? Isso. Não tem 1.000 presos no sistema penitenciário federal. Há um custo altíssimo, mas assim, você tem que pensar na economia que esse sistema faz para o Brasil, quando você afasta as lideranças, do crime organizado. Eu esqueci de dizer, o sistema penitenciário federal não é para presos da Justiça Federal. Não confundam isso. Porque isso a gente... mas o preso... Tanto é verdade? Não é para preso federal. Porque lá no artigo 85, olha, eu fui buscar no texto, tem o artigo 85, não 86 da LEP, é 85 da Lei 5.010, de 30 de maio de 66. Lembrem-se que em 64 nós tivemos um golpe militar, ou
ditadura militar ou revolução militar, como queiram aí, o perfil ideológico, né? Eu chamo de golpe, porque não teve revolução. Revolução tem tiro, né? Teve um tiro. Então, já começa por aí. Vocês viram o meu perfil. Querida, você estava sentindo a sua falta. É que o segundo andar tem privilégios aqui na casa. Primeiro andar tá... Eu tinha até vinho lá, fiquei com a boca, né? Lá no segundo, vocês viram que tinha vinho lá? Mas não fala não, que acabou, viu? Senão vocês vão embora da minha palestra aí. E essa leizinha criou o quê? A Justiça Federal. Essa lei de 66, a 5.010, criou a Justiça Federal. Até a ditadura militar não tinha Justiça Federal. Só tinha uma justiça, a Justiça Estadual. Quem não souber, saiba. Só tinha a Justiça Estadual até 66. A Justiça Estadual julgava ação trabalhista, a Justiça Estadual julgava ação eleitoral, a Justiça Estadual... Eu, como promotor em 89, entrei com muita ação trabalhista e fui substituto processal em execução fiscal da União, porque era assim o sistema. Então, e muito tráfico internacional de drogas lá na barranca do Epitácio, lá do Paranazão, que eu trabalhei em Presidente Epitácio, porque a gente tinha atribuição federal que era residual. Onde não tinha vara federal, a gente trabalhava. E trabalhava. Você denunciar o tráfico interno, o tráfico externo, a conduta é uma só, você só tipifica diferente. Então, nessa leizinha 5.010, ela veio com a cerejinha do bolo. Olha, 66, nós estamos aí 2016, 50 anos, ano que vem, hein? 50 anos. Enquanto a União não possuir estabelecimentos penais, a custódia de presos à disposição da Justiça Federal e o cumprimento de penas por ela impostas far-se-ão nos dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Quer dizer, que essa leizinha que criou o sistema penitenciário, a Justiça Federal, contemplava prisões federais para presos oriundos da Justiça Federal. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, onde estão os presos da Lava Jato? Lá no Paraná. Estão na superintendência da Polícia Federal ou estão no sistema penitenciário estadual paranaense? Quem está cumprindo pena. O Youssef está lá na superintendência, porque ele é preso provisório. Quem é preso condenado de definitivo, vai para onde? Para a Justiça Estadual. Os presos da ação 470, lá do Mensalão, onde eles foram cumprir pena? Na Papuda. A Papuda é de onde? De quem? Do Distrito Federal, é estadual. Não há prisões federais no Brasil. A não ser uma celinha pequena que a gente mantinha lá na Papuda, a pedido do juiz, para meia dúzia de presos federal que tinha lá, pego lá no aeroporto de Brasília. Mas não tem. E por que o Estado não briga com a União, obrigando a União a ter os presos? Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos 2 ou 3 unidades aqui do sistema que ficam em Iaras, que é só para preso estrangeiro. Sabiam disso? Né? Quem milita, quem... Então, tem aqui em Aras, aqui por região de Itaí, Avaré, você tem uma ONU, ao contrário, né? Você chega lá, tem presos do mundo inteiro, porque eles são presos em Guarulhos, tentando embarcar, em 90% por crime de tráfico internacional de drogas. Por que estão na unidade prisional do Estado de São Paulo e não estão nos presídios federais? Porque não tem presídio federal para presos que vem do sistema da Justiça Federal. O sistema penitenciário federal existe para apoiar os estados no enfrentamento do crime organizado. Ou seja, o Estado que tem lideranças no seu sistema e não consegue enfrentá-las, pede socorro para a União, que recebe essas lideranças num sistema rigoroso. Então, 100% dos presos que estão no sistema penitenciário federal, paradoxalmente, são da Justiça Estadual, dos estados. E os presos da Justiça Federal, que não são do crime organizado, estão no sistema estadual.
não dá para explicar, né? Eu estou tentando fazer uma explicação histórica. Porque a missão dos sistemas as missões são distintas. A missão do sistema penitenciário federal é ajudar no enfrentamento ao crime organizado. É isso. Então, tem um rigor na inclusão. E aí vem. Quais são as regras de inclusão? Então, como funciona a inclusão? Então, eu falei da lógica, falei do aparelhamento, falei dos servidores, falei... vamos falar da inclusão, porque senão eu estou aqui meio... Estou indo bem? Vocês estão entendendo? Eu estou tentando fazer uma linguagem menos rebuscada. Daria para fazer aí um rococó, não é? Enorme. Bom, então nós temos 4 unidades em funcionamento, uma para funcionar, é distante, rigoroso, todo mundo que entra lá tem que ser revistado, o único problema é a visita íntima. Qual que é a maior crítica que eu faço, no texto faço? E aí, é uma solução difícil de encontrar, mas, enfim, eu tenho que dizer do que eu entendi. Se o sistema veio oferecer remédio para enfrentar a criminalidade organizada, que aí está, já estou falando há 50 minutos, hein? Posso falar mais um pouquinho? Daqui a pouco a gente faz as perguntas, porque o legal é a interação, tá? Vamos fazer, você combina comigo, você faz uma pergunta assim, como faz a inclusão, tá? Aí eu respondo. Já combina? Para não ficar só. Tudo bem? Então tá bom, eu te dou o toque quando você pergunta. Aí, para não falar que só eu falei. É que tem tanta coisa para falar. Tem perguntas depois. Tem pergunta, mas a gente já combina a pergunta. Como é que inclui? Porque eu não falo nada de inclusão, aí fui brincar e me perdi. O que eu estava falando mesmo? Vocês lembram o ponto que eu falei tanta coisa? Da crítica. Senhores e senhoras, olhem como o inferno está cheio de boas intenções, mas coalhado de boas intenções. Vamos criar um sistema que vai excluir dos estados as lideranças do crime organizado. Beleza, então teve rebelião, teve vira lá no Mato Grosso, queimaram o ônibus no Paraná, queimaram o ônibus em Santa Catarina, queimaram o ônibus na Bahia, teve greve da polícia na Bahia, mataram a juíza na Bahia, no Rio de Janeiro. Toca mandar os polícia lá para o sistema penitenciário federal. Nós temos uma ala só para presos que vieram do Estado, policiais e pessoas ligadas ao Estado, eram agentes públicos, como gênero. Tá? Quem matou, tem vários policiais militares e civis lá. Né? Então, vamos tocando todo mundo lá. Você tem ali o Fernando de Beiramar, você tem aquele comendador do Mato Grosso, você tem Aí, o subproduto dessa lógica de tirar todo mundo dos estados e colocar num lugar só, ou em 4 lugares só, o que aconteceu? Nacionalizou o crime organizado. Eu tenho falado isso, e tenho sido criticado. Nossa, isso é louco. Gente, quando e em que circunstâncias, quais circunstâncias, você teria uma liderança do Maranhão conversando com uma liderança do Rio Grande do Sul, no mundo das coisas? Por que um criminoso do Maranhão iria ligar para um do Rio Grande do Sul, no dia a dia? Não tem porquê. Mas depois que eles se conheceram, conviveram, trocaram figurinhas num sistema desse, e mais, e aí, embora eu esteja no OAB, os seus advogados conversaram lá fora. Os seus familiares ficaram alojados nos mesmos hotéis ou nas mesmas repúblicas criadas pelos familiares, muitas vezes pelo próprio crime organizado. Por que o crime organizado não vai dar um apoio, um suporte para a sua liderança que foi para Porto Velho, ou que foi para Campo Grande, ou que foi para Catanduvas, ou que foi para Mossoró? O subproduto disso é você ter, no entorno dessas unidades, toda uma lógica, toda uma teia de suporte para quem está lá dentro. E essas pessoas passam a se conhecer, a interagir, viver conviver, dentro e fora. E aí você cria o quê? Uma rede, um network do crime organizado, cara. Dentro de um sistema que era para proteger o país do crime organizado. Então, assim, é um tiro no próprio pé. Hoje eu estou com medo, porque eu já peguei, porque eu falei isso, mas não fui ouvido, né? Estava pronto quando eu cheguei, a gente tem que criar
unidades pequenas em todos os estados, fortes como essa, uma em cada estado, custeada pela União. Então, o preso do estado do Rio Grande do Norte fique no Rio Grande do Norte. E uma questão é de gestão. E o preso do Espírito Santo fique no Espírito Santo. E não põe o preso do Espírito Santo junto com o preso do Mato Grosso. Ou não põe o preso do Pará junto com o preso de São Paulo. Que aí você faz, assim, é uma tragédia. É uma tragédia. E aí você, quem era varejista, vira o quê? Atacadista. Bom, parece um lugar que eu conheço também. Gente do Brasil inteiro. Aí você, e a convivência, como eu disse, viver com, não é uma vivência efêmera de trabalho. Está preso. Eu não vou perguntar quem já esteve preso aqui, porque muito provavelmente teve gente que esteve presa aqui. Você vive junto, no mesmo ambiente, partilhando do dia a dia, dos riscos, das alegrias, das vicissitudes, enfim, de todos esses fenômenos da vida. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: tem que ser repensado, mas... eu vou falar da inclusão, respondendo a sua pergunta. Obrigado. Bom, como é que faz para entrar num lugar desse? Perguntar, quem quer entrar num lugar desse, né? Ninguém quer ler, porque é complicado. Se a lei original dava a inclusão, quem regulamenta? Pode. Quem regulamenta o ingresso, a inclusão, é a Lei 11.671, de 8 de maio de 2008. Essa lei, Lei 11.671, de 8 de maio de 2008. E ela vem regulamentada pelo Decreto 6877, de 18/6/2009. Tá? Então, a inclusão se faz da combinação dessas duas ferramentas. Quiseram ter mais aqui para distribuir, mas... Né, tanto que o pessoal lá da mídia, lá, quando a gente ia soltar... Olha que interessante, ó. Parece que é cadeia mesmo, né? Falei, não, escolhe essa aqui que... a lei, ela traz uma novidade. Eu vou falar bem por cima, porque depois vocês vão... Já falei 1 hora, estou cansativo aqui, tá? A lei dispõe sobre a transferência e inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima. Estabelecimentos penais de segurança máxima. Então, o Sistema Penitenciário Federal trata de estabelecimentos penais de segurança máxima, custeados pelo governo federal. Tem estabelecimentos penais de segurança máxima nos estados? Tem. Bernardes é um, que são custeados pelos respectivos estados. Jericinó, no Rio de Janeiro, também. Enfim, praticamente todos os estados têm as suas alas ou suas unidades de segurança máxima. Tá? O que traz de novidade essa lei? Primeira coisa, quem é o juiz que conhece da execução penal? Olhem que legal e que contraditório. Uma perguntinha para concurso. Existe juiz de execução penal federal? Eu vou lembrar vocês. O preso que está no sistema penitenciário federal, ele, em regra, vem do sistema da justiça estadual. No Estado, quem cuida disso é o juiz da vara das execuções penais ou da vara das execuções criminais. Depende do Estado da denominação. Acontece que quando o preso é transferido para o sistema penitenciário federal, quem passa a conhecer da execução é o juiz federal, corregedor daquele respectivo presídio. Adivinhem quem é no Paraná, até hoje? É um tal de Sérgio Moro. Foi nessa condição que eu o conheci. Foi o Sérgio Moro e nós que instituímos a remissão pela leitura, que não está prevista em lei, e os colegas do Ministério Público que batem toda hora, assim, como é que você cria um troço desse? Falei assim, olha, remissão pela leitura é para o sistema penitenciário federal que o cara fica preso 22 horas.
Se você não der o livro para o cara ler, ele se mata. Agora, uma unidade prisional que o preso fica fora da cela 22 horas e fica só 2 na cela, aí é outra lógica. Então você tem que ter alguma coisa para o cara esparecer, senão não pode entrar televisão, não pode, então o cara pira. Então, quem é o juiz corregedor? Quem é o juiz da execução? É o juiz corregedor daquela unidade. Muitas vezes são 2, 3 juízes. No Rio Grande do Norte eram 3. Aí, detalhe, Mossoró não tem vara federal criminal. Então, as execuções andavam em Natal, que fica a 400, 500 quilômetros de Mossoró. Loucura. Agora, a inclusão, quem faz? Quem pede? Pode pedir o Ministério Público, pode pedir a defesa, o próprio réu pode pedir o juiz, mas, em regra, quem pede é a autoridade do Poder Executivo, normalmente o secretário de Justiça, onde não tem Secretaria de Assuntos Prisionais, Assuntos Penitenciários. No nosso estado nós temos, que é o Lorival Gomes, mas muitos estados, por exemplo, Roraima, não tem porque tem um secretário de Assuntos Prisionais, tem 1.500 presos. Aqui em São Paulo tem 220 mil. Então, depende do tamanho do problema. Normalmente, quem pede a inclusão é o secretário, a pedido do juiz, ou melhor, do governador. Então, tem o governador, tem um fenômeno naquele estado que determine a inclusão, por exemplo, rebeliões, pedrinhas, por exemplo. Cortaram um monte de cabeças lá. Não dá para esse pessoal ser removido dentro do sistema do Maranhão. Ele vai para o sistema federal. 30, 40 presos. Santa Catarina. Nós uma vez lotamos dois aqueles aviões enormes da aeronáutica, o Jumbo não, é o Hércules, 2 Hércules. Vai lá e tem que sair com 40 presos, 50 presos. Um preso, um agente, um preso, um agente. É uma operação de altíssimo risco. Por quê? Você pode ser alvejado pelos parceiros do preso, mas você também pode ser alvejado pelos inimigos do preso, de outra facção. O tiro vem, você pode receber tiro de quem quer matar aquele cara, né? Ou quem quer matar você. Então, assim, normalmente você que é o Estado, você vai morrer de um jeito ou de outro, né? Então, era uma operação de enorme risco. As inclusões, elas têm que ser feitas com muito rigor, porque o Estado, ele é muito tendencioso a transferir o problema dele para a União. É natural isso. Você está com o seu sistema repleto de gente. Você consegue um quebra-quebra na rua, transferir 50 presos, são 50 presos a menos no seu sistema. Então, você tem que fazer uma análise de inteligência rigorosíssima. Rigorosíssima, para saber se aquele cara tem um perfil. Muitos passaram sem ter perfil de crime organizado. É o pé de chinelo que entra, mas estava numa rebelião e foi no bolo. O cara falou, qual que é o teu crime? 157, quantos? 1. O que você está fazendo aqui, cara? Mas aí foi colocado numa emergência, e aí você tem as inclusões emergenciais. Em regra, essas inclusões são emergenciais. Porque você está tendo um problema, aqui em São Paulo teve. Quando mataram vários policiais em 2012, lembra-se disso? Eu trabalhei nesse momento, vim aqui para São Paulo com vários policiais. E aí nós tivemos que levar para Porto Velho várias lideranças do PCC aqui. Então, o que aconteceu? Quem é que pediu a inclusão? Foi uma combinação do governador com o ministro da Justiça, foi feita a formalização. Mas quem é que decide? Então, você tem isso que é o mais estranho dessa lei, é mais difícil de trabalhar. Você tem dupla jurisdição. Você tem o juiz da execução, se o preso é definitivo, e tem o juiz federal. E o juiz federal pode fazer um juízo de admissibilidade da decisão do juiz estadual. Em regra, o juiz estadual manda todo mundo, porque também quer se... Imagina, você é juiz de execução de uma liderança do crime organizado, o que você quer? Quer que ele vá embora. Aí você concorda... Logo, manda embora logo. Só que o juiz federal fala, não. E aí, você faz o quê? Tem um conflito negativo que vai para o STJ. E aí o cara fica no limbo. Você inclui provisoriamente, ele fica provisoriamente 4 anos. Porque as decisões do STJ demoram. Então, quais são os requisitos? E aí o decreto dá. Para inclusão ou transferência, o preso deverá possuir, ao menos, uma das seguintes características. 1. Ter desempenhado função de liderança ou participado de forma relevante em organização criminosa. Gente, isso fica ao talante do intérprete. Forma relevante
em organização criminosa. Não precisa de mudar nem de estado. Você pega dentro de um estado como Minas Gerais, uma organização criminosa de Belo Horizonte e uma organização criminosa do Vale do Jequitinhonha. Então, a relevância para o juiz do Jequitinhonha é muito maior, mas é um furto pequeno. Uma quadrilha de furtadores para o juiz de Jequitinhonha pode ser um grande problema, e é. Mas não é uma relevância que enseja a remoção daquele preso do sistema penitenciário federal. 2, ter praticado crime que coloque em risco a sua integridade física no ambiente prisional de origem, matado outro preso, eventualmente estuprado outro preso ou outra presa, estar submetido ao regime disciplinar diferenciado, isso é um requisito objetivo. Está incluído no RDD no estado de origem? Pode vir a ser incluído ou a sua remoção pode ser pedida. Ser membro de quadrilha ou bando, ou, como diz aqui, não está expresso, mas organização criminosa, porque a norma que está em vigor ainda não tinha sido feita, né? Envolvido na prática reiterada de crimes com violência ou grave ameaça. 5, ser réu colaborador ou delator premiado, desde que essa condição represente risco à sua integridade física no ambiente prisional de origem, ou estar envolvido em incidente de fuga, de violência ou de grave indisciplina no sistema prisional de origem. Então, são requisitos objetivos. Preso definitivo e preso provisório. Preso definitivo, o juiz da execução penal é quem manda. Preso provisório, quem manda? É o juiz do conhecimento. Então, é um problemão para o juiz de conhecimento, porque ele vai tirar o preso próximo a ele e vai mandar para Porto Velho. Como é que você vai instruir a causa? E aí veio uma solução que a gente conseguiu encontrar lá, e aí eu vou falar da estratégia. Videoconferência. 95% dos atos processuais lá no sistema penitenciário federal são feitos por videoconferência. Mas não começou fazendo videoconferência. Doutor, 95%. E eu que impus isso, uma questão de custeio. Porque quando você transfere um preso para uma unidade, por exemplo, você tira o preso de Mossoró para vir aqui para São Paulo para instruir uma ação aqui na Barra Funda, quanto custa? Você tem que sair com 4 escolta, porque as regras são internacionais de escolta. Você não pode sair com 2 pessoas dentro do avião. Você tem que sair com 4. O preso, 5. Passagem, ida e volta, diária, comida, transporte do preso para viatura, do aeroporto até o fórum. A audiência demora, ele volta. Então, hoje, o sistema penitenciário federal é só para preso de júri, que daí não dá. Mas a gente ainda pergunta, você quer ir para o... Quero, porque tem preso que nem quer ir mais para o júri, você sabe disso. Hoje em dia, não vou, mas é raro isso acontecer. Como é que a gente conseguiu mudar a cultura para poder ter esse índice altíssimo de videoconferências ou atos processuais à distância? Foi uma construção. Nós tivemos que comprar e doar para todas as unidades da Defensoria Pública da União no Brasil, 27 pelo menos, para cada uma, e implantar uma coisa que se chama visita virtual. Como o preso fica lá 22 horas do dia na unidade, ele fica maluco, e a família normalmente não vai visitar, porque é longe. Então, ele quer saber da família dele. O que aconteceu? Nós bolamos um negócio, que é a visita virtual, sistema de transmissão na unidade prisional e sistema de transmissão, de transmissão e recepção na Defensoria Pública da União. A família do preso vai lá na Defensoria, agenda um dia, e o preso fica conversando por 1 hora com a família. Isso foi consolidando, até que virou uma coisa que fazia parte da vida do preso. Senão ele pira mais um pouco, que ele já está pirado. E aí virou, passado 1 ano, 2... Como eu fiquei 3 anos e meio lá, passados 1 ano, 2, aí ele falou, agora tá na hora dos juízes e defensores aceitar a videoconferência. Aí nós começamos a receber habeas corpus, recursos. Aí a gente perguntava, mas aí a gente informava, né, como autoridade coatora, que a gente, né, se transformava. A defensoria usa o mesmo mecanismo para fazer a visita virtual, ou seja, o mesmo equipamento que a gente usa para o preso visitar os seus familiares à distância, a gente usa também para o juiz. Então, como é que funciona na prática do sistema penitenciário federal? Sai uma equipe, dois agentes penitenciários federais, vão até o Rio Grande do Sul, vão até a vara onde vai ter audiência, instalam lá no juiz, tem que ter uma linha de internet banda larga,
Porque o juiz não tem essa ferramenta, a gente que leva. Então é mais barato pagar a passagem de 2 agentes penitenciários a diária para ele instalar um equipamento de recepção lá na vara onde vai ter o ato processual, do que levar o preso. E aí a gente assegura que vai ter advogado tanto na unidade prisional, quanto o advogado constituído do preso lá na vara. Ou seja, ele tem 2 advogados, duplicidade de advogado. Então, a ampla defesa aí, mais aí. E mais, a gente sustentou nos pareceres que isso respeita a identidade física, o princípio da identidade física do juiz. Porque as cartas precatórias, não é o juiz que quem vai produzir a prova, não é o juiz da causa. Isso ninguém enfrenta da constitucionalidade. E, no mais das vezes, o juiz da causa é quem vai instruir a ação com aquele réu e, eventualmente, aquela testemunha, fazer as reperguntas e etc. Veja, quando você vai ouvir uma testemunha de acusação de defesa, também tem videoconferência. Então, você não precisa apresentar o preso. Então, isso tem sido feito com muita frequência. Normalmente, os juízes da causa são os mesmos juízes que pediram a inclusão do preso no sistema. E uma das condições que a gente colocava para o preso ser incluído no sistema é que ele concordasse na instrução que ela fosse feita com videoconferência. E aí criou-se essa cultura. Os tribunais, nós perdemos alguns, mas ganhamos na grande maioria, porque, veja, se você perde um ato processual ali, você tem que soltar o preso, né? Dar excesso de prazo. Mas foi uma construção feita paulatinamente, foi orquestrada mesmo, de maneira positiva, em prol do Estado, e aí a coisa se consolidou hoje. E mais, né? É muito complicado você sair com preso num avião, porque quem é que quer viajar com preso no avião? Você vai viajar uma viagem de férias lá para Rio Grande do Norte, vai ver as dunas, e aí tem um cara lá atrás. Ninguém quer, então você nem fala que é preso. Você chega com o cara, é preso, então, você tem que algemar, e o cara algemado lá atrás, não é uma operação. Então, superada essa questão, então veja, quem é que pode pedir? Já disse, MP, está aqui, na lei 11.671, quem é que pode pedir a inclusão? MP, defesa, o próprio réu, o juiz e a autoridade do executivo que tem a sua, esteja sob a sua tutela. Dificuldades, preso provisório e preso definitivo. É mais fácil o preso definitivo do que o preso provisório, por óbvio, certo? Os autos da execução vão para o juiz federal. Tem que ser remetidos e lá passa a correr a execução. O DEPEN sempre será ouvido. Quem escolhe qual é a unidade para onde vai aquele preso, se é a unidade de Mossoró, Campo Grande, quem é que escolhe? É o juiz? Não, não é o juiz. É o DEPEN. E por que o DEPEN, pela norma, tem que fazer isso? Porque ele sabe, pela análise de inteligência, a qual facção aquela pessoa faz parte, de qual facção aquela pessoa faz parte. E assim, sabendo, você coloca uma facção, tem mais ou menos hoje no sistema penitenciário federal de 15 a 20 grupos criminosos, desde uns grandes aí, que são marca registrada, até os pequenos e dissidências nos estados. Por exemplo, se você coloca numa mesma unidade prisional, Comando Vermelho com aquele dos amigos, não lembro, ADA, como é que é? Amigos dos amigos, você vai ter uma tragédia. Então você tem que colocar o pessoal do ADA numa unidade e o pessoal do Comando Vermelho na outra unidade. Se você quiser, você é processado por homicídio pela relevância penal da omissão, né? Pela regra do artigo 13. O diretor falou, eu que pus. Então você vai responder. Entendeu? Bom, outro problema. A devolução do preso para o sistema. Passado um ano do preso lá, faltando um mês, o interessado tem que pedir a manutenção do preso artigo 10, 60 dias. Restando 60 dias para o encerramento, artigo 10 do decreto. Restando 60 dias para o encerramento
do prazo de permanência do preso no estabelecimento penal federal, DEPEN comunicará tal circunstância ao requerente da inclusão ou da transferência, solicitando uma manifestação acerca da necessidade de renovação. Então, faltando 60 dias, você coloca na linha do tempo. Lá, você tem os alertas. A gente comunicava antes, faltando 90 dias, seu secretário, vai vencer o prazo. Ah, tá bom. Muitas vezes mudou o secretário, mudou o governador. Quando mudava o governador, era uma desgraça. Na mudança de... Porque aí esqueciam do preso. Está lá no Serra Federal, aí chegava o prazo. Decorrido o prazo, a gente devolvia o preso. Aí, aquele rolo, aí o Estado não queria receber, o Rio de Janeiro não quer receber preso nenhum. O Fernandinho está 6 anos lá, 7 anos. O preso número 1 está lá até hoje. E aí vão para o Supremo, vão para o STJ, vão para o Supremo, para não levar o preso. Chegou um momento em que aí nós temos que negociar politicamente com aquele Estado. Nós tínhamos que negociar. Que negociação? Dinheiro. Ah, você quer? Aí o governador lá, e o vice-governador na época, o Pezão, falar com o ministro. Ministro, nós precisamos de dinheiro para construir penitenciária. Tá bom. Dinheiro tem, mas você tem que receber de volta 30 presos de vocês. Não, mas veja bem, não, como é que você quer? Aí você negociava, repasse, né? Porque senão o cara não pegava de volta. E quem é que quer um Fernandinho Beiramar de volta? Bom, olha, eu tinha milhares de outras coisas para falar, mas não falei. A gente combinou, essa sua pergunta demorou muito para eu responder, mas a ideia é essa, o recorte foi esse. Um sistema rigoroso, com todas essas peculiaridades, e um processo, um procedimento específico. A regra geral é aplicada, lógico que é aplicada, né? Você tem todos os incidentes de execução lá, você tem todas você aplica a norma de tratamento prisional no rigor e também as normas de inclusão e exclusão, né? Acho que é isso, gente. Eu espero as perguntas aí para poder esclarecer algumas dúvidas, se é que elas existem. Sugiro que leiam aí o decreto que eu referi, a lei, e entrem no site lá do Ministério da Justiça, está em política criminal. Se a OAB deixar eu publicar o texto, eu publico. Aí vocês vão ter tudo, né, escritinho, tudo que eu falei aqui, e mais, porque eu peguei toda a normativa. Por exemplo, tem uma corregedoria do DEPEN, do sistema, que cuida de incidentes praticados por agentes penitenciários. Tem uma ouvidoria que cuida de demandas específicas do sistema. Tanto que essa ouvidoria, que era do Sistema Penitenciário Federal, virou uma ouvidoria nacional, né, que só perdia para a ouvidoria do INSS no que dizia respeito às demandas. Mas, enfim, são essas as principais observações que eu tinha vontade de fazer e fiz. E fico agora no aguardo das perguntas, se é que elas virão. E agradeço mais uma vez a oportunidade. Não pensei que fosse falar 1h e 20 minutos, mas aí falei, apesar da boca machucada. Imagine se a minha boca tivesse boa. Obrigado.